Olá, paz e alegria, que Deus abençoe grandemente o seu dia, seja bem-vindo ao canal. Que bom que nós estamos aqui para fazer a nossa reflexão de hoje do Evangelho. Está em Marcos capítulo 8, versículos de 34 até o versículo 1 do capítulo 9. Vamos meditar esse Evangelho belíssimo, um Evangelho que sempre tem direcionamento para nós, é palavra que nos nutre e que nos fortalece, ela precisa se encarnar em cada um de nós. Vamos então acolher a mensagem do Evangelho que diz assim: chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar. E aqui o direcionamento para os discípulos, para quem quer seguir Jesus. Primeiro, Jesus diz: quem quiser vir após mim, ou seja, o discípulo não vai à frente do mestre, não vai à frente, Jesus vai à frente. Então, o primeiro passo, o discípulo precisa se colocar atrás do mestre, deixar o mestre ir à frente. É Jesus que vai à frente. E aí nós vamos seguindo os seus passos, mas existe aqui algo interessante. No Evangelho de Marcos, ele dá os detalhes de como que deve ser. Primeiro, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. E depois, terceiro, siga-me. Não tem como fazer um seguimento a Jesus sem renúncia e sem tomar a cruz. Não tem, é impossível. Interessante que o Evangelho de Marcos ele dá os passos como devem ser. Primeiro a renúncia, depois tomar a cruz e depois seguir Jesus. Tem muita gente que diz que segue Jesus, mas não renuncia a muitas coisas, mas não é capaz de tomar a sua cruz e carregar e suportar. Tem muita gente que diz que segue Jesus, mas não suporta as perseguições, não suporta as consequências dessa missão, desse seguimento, que é a cruz. Fácil abandona uma missão, abandona a comunidade, fácil abandona porque não suporta a cruz. E não pode ser seguidor, não dá para seguir, existem os passos. Tem muita gente que não é capaz de renunciar a si mesmo, o seu orgulho, não é capaz de renunciar a alguns vícios até. Quer seguir Jesus, mas não é capaz de renunciar o pecado. Não dá para seguir Jesus assim. O seguir Jesus pressupõe renúncia e tomar a cruz. É nesses passos. Não dá para querer seguir Jesus sem antes renunciar e tomar a cruz. Não dá. Passos são esses. E aí é onde você vai poder dar testemunho. Jesus vai à sua frente, você aprende com o mestre, você segue os seus passos, fazendo renúncias. Algumas pessoas usam essa expressão, nós usamos essa expressão, devemos buscar a Deus. É uma expressão que a gente entende o que significa, mas às vezes a gente pode meio que entender de maneira superficial e achar que buscar a Deus é ir para a igreja, somente ir para a igreja. Buscar a Deus é ir para um momento de oração, estar diante do sacrário, vou buscar a Deus. Não é isso que é buscar a Deus. Não se limita nisso o buscar a Deus, é muito mais que isso. É uma expressão que a gente usa para dizer, na verdade, que nós devemos deixar tudo aquilo que nos impede de estar com Deus. Porque a gente não precisa buscar a Deus. Aonde? Onde nós vamos buscar a Deus? E diz a palavra em Isaías, ele se deixa encontrar. Então, não precisamos buscar a Deus, ele se deixa encontrar. Na verdade, essa busca de Deus,
que nós falamos é renúncia. Nós devemos renunciar tudo aquilo que nos impede de estar com Deus, porque Ele já se deixa encontrar. Então eu tenho que renunciar à minha preguiça. Eu vou para a igreja. Não é o buscar a Deus, não é só ir para a igreja, mas eu preciso, porque esse encontro com o Senhor acontece em comunidade, acontece na igreja, acontece com os irmãos. Então eu preciso ir. Deus se deixa encontrar na comunidade. Então eu preciso renunciar, Ele já se deixa encontrar. Eu só preciso renunciar à minha preguiça, às minhas mágoas, o orgulho que muitas vezes me impede de estar numa comunidade, porque eu me acho talvez melhor que os outros, e ali só tem pecador, então é melhor eu rezar em casa, fazer minhas orações em casa, que Deus vai me ouvir. Não. Nós necessitamos da vida em comunidade. Ali nós encontramos o Senhor que se deixa encontrar na vida comunitária, com os irmãos. E você vai para a igreja também por causa dos irmãos. Você não vai só por causa de Jesus. Tem gente que diz, eu não vou para a igreja por causa de fulano, de cicrano, do padre, não sei quem. Eu vou por causa de Jesus. Sim, você vai por causa de Jesus, mas também você vai por causa do seu irmão. Aos domingos, quando você vai à igreja, você talvez não iria se não tivesse ninguém lá. Só você na igreja. Talvez você não iria. Se não houvesse pessoas na igreja, a gente não iria, talvez. Nós vamos por causa das pessoas, sim. São irmãos, e ali nós temos no corpo comunitário o corpo de Cristo. Ou seja, estar em comunhão com o corpo de Cristo, encontrar a Cristo é encontrar a igreja, é encontrar a comunidade. Ali nós encontramos Jesus. Então nós precisamos fazer renúncias, nós precisamos tomar a cruz. Não fuja da cruz, não abandone sua cruz, não renuncie sua cruz, renuncie o pecado, renuncie aquilo que te impede de amar, renuncie, como nós aprendemos nas promessas do batismo, renuncie ao demônio, ao pecado, a tudo que nos divide. É preciso renunciar tudo isso, renunciar ao demônio, ao pecado, a tudo que é oposto ao reino de Deus, renunciar ao próprio reino, com as próprias regras, renunciar ao orgulho, renunciar ao que nos divide, renunciar à fofoca que divide. O que nos divide? Renuncie tudo isso. Nós fazemos isso nas promessas do batismo, quando renovamos o nosso batismo. Renuncie tudo isso, tome sua cruz, e é para tomar a cruz. E Jesus diz, e siga, carregue a cruz e siga. Não é para ficar tomando a cruz, suportando o peso da cruz e reclamando sem sair do lugar. Ai, que cruz pesada, e reclama. Não, para tomar a cruz e seguir Jesus. Com a cruz. Não dá para seguir sem a cruz. Se você achar que pode seguir um Cristo sem cruz, não dá. Não dá. Se você quiser encontrar um Cristo sem cruz, você não vai encontrar. Não tem como. Você não vai encontrar um Cristo sem cruz. Tem que ter a renúncia, tem que carregar a cruz. Peçamos ao Senhor, então, a graça, a força, a perseverança. Peçamos ao Senhor a graça da renúncia e não nos envergonhemos do Senhor. Não nos envergonhemos. Sejamos capazes de renunciar o que for preciso para seguir o Mestre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.